E se Ben 10 estivesse em Demon Slayer, como cada versão do Ben iria alterar a história? Afinal, o nosso herói em cada uma das suas versões possui um Omnitrix diferente, com diferentes aliens e funções. Justamente por isso, vamos começar com Ben em sua versão clássica e ao decorrer do vídeo, vamos fazer um upgrade no herói que salvou o universo milhares de vezes. E devemos lembrar que nesta versão, apesar do Ben possuir aliens muito fortes, não existe um alien capaz de recriar o universo nesta versão do Omnitrix. Sendo assim, é ainda mais interessante para explorarmos, afinal, teremos um nível de nivelamento de poder bem interessante. Mas afinal, como o Ben 10 foi parar em Demon Slayer? Antes de eu te contar, agita tua coluna com a sua pipoquinha em mãos e deixe o seu poderoso like no vídeo para poder ver mais vídeos como esse. E reza a lenda que só os inscritos no canal irão possuir um Omnitrix. Então não se esqueça de se inscrever no canal com o sininho ativado só para garantir. Dessa forma, você se junta à comunidade de otakus de cultura, a maior do Brasil. E vamos começar olhando o cenário do Ben 10 clássico. Nesse cenário, o Ben estava lutando contra um inimigo poderosíssimo que tinha como um equipamento galáctico uma arma de teleporte dimensional. Sendo assim, ele acaba sendo atingido enquanto estava na sua forma de 4 braços. E no momento em que Inosuke estava passando por apuros na mão do Pai Demônio Aranha, chega Ben, que o salva com um mega soco e arremessa o Pai Demônio Aranha para uma distância absurda. Inosuke acha que o Ben é um outro Oni, e o mesmo vale para Tomioka, que assim que iria golpear o Ben, ele volta para sua forma humana, se mostrando apenas um garoto. Tomioka não sente um cheiro de Oni em Ben e também não vê fisionomias de Oni nele, e assim que se distrai, volta o Oni Aranha para atacá-los. Só que Tomioka o derrota facilmente. Tomioka pergunta como uma criança como Ben conseguiu virar um Oni, mas Ben explica que na verdade é um super-herói e tem basicamente poderes vindo do seu relógio, podendo se transformar em qualquer alienígena. Só com essa pequena explicação confunde totalmente os nossos heróis, que nunca chegaram a cogitar a possibilidade de uma vida fora da Terra ou equipamentos tão avançados assim. Tomioka diz para Ben ficar com Inosuke, mas Ben se recusa e quer ajudar na luta contra os Onis, que para ele são alienígenas. Tomioka avança na frente para ir ao encontro de Tanjiro, que estava tendo dificuldades na luta contra o Rui. Neste ponto, ele já despertaria sua Hinokami Kagura e Rui estava por colocar a sua cabeça no lugar, até chegar Tomioka e a cortar. Veja bem, o Ben, nesta versão, não possui um relógio de carga infinita ou grande tempo de carga. Aqui, seu relógio ainda é muito limitado, sendo assim, necessita de um período para recarregar. Por conta disso, ele não conseguiria usar nenhum alien para acompanhar Tomioka. E na reunião dos Hashiras, desta vez, Ben está lá e com uma longa conversa, ambos os lados entendem, em tese, o que aconteceu. Ben entende o que são os Onis e como foi parar naquele mundo. Já os caçadores entendem sobre os poderes de Ben e como ele foi parar lá. O Buyashiki diz para Ben juntar forças com a corporação para ir atrás de Muzan. Afinal, Muzan pode conhecer algum Oni capaz de mandar Ben de volta para sua casa, pois existem vários Onis com poderes absurdos espalhados pelo mundo. Quem sabe algum possa ajudá-lo. Sendo assim, Ben precisa colaborar com os caçadores. Logo partindo com o Rengoku e os outros no Mugen Train, eles são pegos no Kekijutsu de Enmo, e quando acordam, Rengoku rapidamente protege os civis com a ajuda de Ben, que se transforma no Chamas e incinera os tentáculos de Enmo enquanto controla seus poderes de fogo. Tanjiro e Inosuke partem para decapitar Enmo, que Tanjiro por fim o derrota, fazendo o trem descarrilhar e assim surgir a casa, o Lua Superior 3. E mais uma vez, o relógio de Ben descarrega, o impossibilitando de lutar ao lado de Rengoku. A luta entre a casa e Rengoku é frenética, até que antes do ápice da luta, Ben se transforma em um alien que a casa certamente odiaria ter que lidar contra. Estou falando do Diamante. O Ben é simplesmente muito habilidoso com este alien, tanto que tem uma vasta experiência de combate com ele. A casa fica impressionada ao ver os poderes de Ben mediante a luta. A casa e Rengoku se mostram muito rápidos para Ben, mas ele consegue acompanhar por pouco, dificultando a batalha para a casa, criando enormes barreiras de diamante que protegem Rengoku dos ataques de Akaza e possibilita Rengoku surgir com ataques surpresas contra o Oni. A casa, percebendo como Ben era irritante, ataca impiedosamente ele em um piscar de olhos.
raios, por fim quebrando completamente o alien de Ben. Rengoku arde em chamas, achando que Ben havia morrido e parte para cima de Akaza, com sua técnica purgatório, se dirigindo à Akaza com um enorme dragão de chamas. Enquanto o sol nasce, Akaza perfura o peito de Rengoku, que o segura com todas as suas forças para queimá-lo contra o sol, mas Akaza se liberta para fugir, até que uma barreira enorme aparece na frente de Akaza. Era nada mais, nada menos que a barreira de diamantes do Ben, que havia se regenerado, e até que Akaza consiga destruir a barreira de diamante, já é tarde demais. Akaza acaba sendo desintegrado pelo sol graças à ajuda de Ben 10. Mas esta missão teve um custo, a vida de Rengoku, que morre contente por Ben estar lhe ajudando na missão contra os Onis. Ben infelizmente fica frustrado por não ter conseguido salvar Rengoku, e seguindo para o distrito do entretenimento, Ben, para ajudar na caça do Oni misterioso, consegue se transformar no besta e farejar o cheiro do Oni, encontrando assim Daki, que tem dessa vez sua luta não apenas contra Tanjiro, mas sim com os demais caçadores logo de cara. Tudo isso graças ao alien besta. E quando é decapitada, surge Gyutaro, que ataca os nossos heróis. E um pequeno, médio ou talvez grande detalhe acontece. Ben descarrega seu relógio, voltando à sua forma humana. E aqui, meus amigos, temos um problema. Ben não sabe utilizar nenhum estilo de respiração e não tem treinamento para isso. Ele é uma presa fácil para os Onis, mas Uzui e Tanjiro o protegem a todo custo dos ataques de Gyutaro, enquanto Daki enfrenta Zenitsu e Inosuke. E quando finalmente o relógio do nosso herói recarrega, ele se transforma no glutão, e esse alien é capaz de engolir literalmente qualquer coisa e transformar objetos digeridos em esferas de energias explosivas. Então, Ben, em sua forma de glutão, come os destroços ao redor, e quando Gyutaro estava distraído, ele recebe uma mega bola de energia, que o faz cair, dando chance de um contra-ataque. Obviamente, ele não seria derrotado tão fácil, mas quando ele se vira para pegar as suas facas em formato de foice, elas haviam desaparecido. Sim, meus amigos, Glutão as comeu. E isso surpreende Gyutaro, enquanto Uzui acha essa atitude extremamente extravagante, conseguindo ter uma brecha contra Gyutaro, que teve sua cabeça arrancada. Enquanto Tanjiro e Uzui seguram Gyutaro sem as foices e sem sua cabeça, Glutão aparece na frente dos tecidos cortantes de Daki e os digere em sua frente, enquanto Daki acha isso extremamente porco, horrível e horrendo. Mas ao rasgar os seus tecidos para se livrar de Glutão, ela recebe uma enorme bola de energia na cara, só pra ficar esperta, e sai voando do telhado, até que Zenitsu por fim a pega desprevenida e corta sua cabeça, derrotando por fim ambos os Onis. Dessa vez, Ben foi realmente um herói, ajudando não só a derrotar Gyutaro e Daki, mas salvando Uzui de perder o seu braço. Porém, Tanjiro não desperta sua marca de caçador, então será que ele irá conseguir despertá-la? Veja bem, a chance para isso acontecer é aqui, na Vila dos Ferreiros, onde Tanjiro ficaria de fora da missão. Mas e quanto a Mitsuri e Multiro? O que aconteceria com eles? Perceba que Tanjiro não vá para lá para buscar sua nova espada, que se quebrou na batalha contra os irmãos Onis, mas o Ben iria, justamente porque Uzui observa que ele em sua forma humana é um inútil e só atrapalha, considerando ensiná-lo a usar técnicas de respiração para não ser um estorvo. Sendo assim, Ben iria para lá e seria tutorado por Mitsuri, até que Gyomei voltasse de sua missão para lhe ensinar a respiração da pedra. Imagina que doideira seria o Ben aprendendo as respirações de Demon Slayer, e imagina os aliens usando elas. Seria insano. Chegando à vila, enquanto estivesse descansando no seu quarto, a vila seria atacada pelos peixes demoníacos de Gyoko, e Hantengo apareceria no quarto de Ben. Mas, sentindo o cheiro do Oni, Multiro aparece e o decapita, fazendo assim surgir seus clones, até que o clone do prazer o expulsa do quarto, o enviando diretamente para uma batalha contra Gyoko, o Lua Superior 5. E como Mitsuri estaria ainda na vila, ela chega a tempo de ajudar Ben
Ben a lidar contra os clones de Hantengo. E ainda devemos lembrar que Genya estava lá para dar suporte. Então Ben se transforma mais uma vez, esperando se transformar no Chamas para queimar todos esses Onis. O que infelizmente não acontece, afinal o Ben nesta versão do Omnitrix não tem o controle. Então o relógio faz virar um alien aleatório, e esse alien é o Bala de Canhão. Na minha opinião, esse alien é um dos mais irados. Mas comenta aí, você fala bala de canhão ou bola de canhão? Enfim, ele sai atropelando os clones de Hantengo rapidamente. Os clones tentam de tudo para atingir Ben, mas ele rola rapidamente. Tentam atingi-lo com raios e ele só continua a rolar. E o clone da tristeza consegue tocar em Ben, mas apesar de sua lança ser muito resistente, a carcaça do Bala de Canhão é ainda mais e o protege da lança, que a faz quebrar. Os Onis em estado de choque dá a Mitsuri uma abertura para ela com sua respiração do amor e a espada chicote decapitar os Onis em um rodopio único. Enquanto Mitsuri procurava pelo mini Hantengo, Ben decide ir ajudar Multiro, que está em apuros contra Gyoko. A essa altura, ele teria sido envenenado por proteger os dois ferreiros que ali estavam. E quando Ben chega girando com o Bala de Canhão, Gyoko logo percebe pelo barulho que ele faz e lança espinhos contra ele. Mas, como eu já disse, a carcaça do Bala de Canhão é resistente e isso não o afeta. Quando ao chegar perto, Ben é pego na prisão de água de Gyoko e tem seu relógio descarregado. E agora, será que Multiro sem a marca do caçador poderá ajudar Ben? Veja, Gyoko é extremamente rápido e sem a marca de caçador, Multiro não consegue acompanhar a sua velocidade. Fora que Ben, neste momento, não pode se transformar e não consegue sair da prisão de Gyoko. Enquanto Multiro faz de tudo para se igualar a Gyoko, Ben tenta se livrar de sua prisão de água, até que quase sem fôlego, seu relógio recarrega. E não importa o alien, qualquer um seria útil naquela situação, era o que Ben sabia, e ao se transformar, surge ele. XLR-8. Esse alien é extremamente rápido, sendo capaz de criar tornados enquanto corre. Sendo assim, Ben usa os movimentos rápidos de XLR-8 para girar e criar ventos cortantes que rompem a barreira da água, se soltando e indo em direção a Gyoko, batendo no Oni rapidamente, sem dar a ele uma abertura para fugir ou conseguir se transformar, o que o deixa bastante irritado. No final, Gyoko é decapitado por Multiro, que aproveita dessa brecha. E devo lhes dizer que se talvez Gyoko entrasse em sua forma de peixe, Multiro sem a marca provavelmente não conseguiria uma abertura como essa, mesmo com a ajuda de Ben. Então, Ben pega sua espada com Haganezuka, que ali do lado estava, e corre em direção a Mitsuri. E quando ele chega, avista impressionantes dragões de madeira gigantes indo com tudo para cima de Mitsuri. Quando ele estaria prestes a ajudar, seu relógio novamente descarrega, a deixando em apuros. E infelizmente, Ben não teve tempo de treinar a sua respiração direito. Ele mal sabe como usá-la. Mitsuri e Genya estão aguentando até que bastante contra Hantengo, ou melhor, Zorakuten. E enquanto os ataques insanos não paravam, Mitsuri se cansava aos poucos, até que no final, quando tudo parecia estar perdido e Mitsuri seria engolida pelo dragão de madeira, ele finalmente aparece. Chamas, o alien mais radical do Ben 10. Ele incendeia os dragões de madeira, salvando Mitsuri, e logo incendeia os outros também. Enquanto Ben cuida de Zorakuten, Mitsuri e Genya procuram pelo mini Hantengo. Ben lida facilmente contra Zorakuten, desviando de seus impiedosos ataques e queimando todos os seus dragões facilmente, até finalmente Mitsuri conseguir decapitar o clone original de Hantengo e salvar o dia. A esta altura, Muzan se irrita fortemente contra o garoto que possui o Omnitrix, mas percebe que é só graças ao relógio que o Ben detém aqueles poderes. Então Muzan deseja obtê-lo para si próprio. Indo em direção à corporação, ele finalmente chega à mansão de Kagaya e puxa todos para o castelo infinito. E mesmo com essa linha mudando, Muzan ainda seria envenenado por Tamayo, ficando em seu casulo enquanto as outras lutas acontecem. E até aqui, Uzu está na corporação, pois não perdeu seu braço, pois não pensou em se aposentar. E ele ajudaria os Hashiras na luta contra Kokushibo, o Lua Superior 1, ao lado de Tanjiro, que não enfrentaria a casa, o Lua Superior 3. Afinal, havia sido derrotado por Ben. E aqui, Tomioka, Shinobu e Ben enfrentariam Douma, que
que logo mais teria mais problemas com a chegada de Inosuke e Kanao. E apesar de Douma ter se mostrado muito forte, Ben consegue se mostrar incrivelmente páreo para o seu Kekijutsu, ao utilizar novamente o Chamas, um counter perfeito para seu Kekijutsu de gelo, dando várias aberturas para os caçadores o decapitar. Entretanto, Douma é incrivelmente veloz, superando a velocidade de todos que ali estavam. Porém, Shinobu, com a ajuda de Tomioka e Ben, consegue segurar Douma até que os reforços cheguem, Kanao e Inosuke, irritando seriamente Douma, que não consegue usar o seu Kekijutsu, até então por culpa do Ben. Tendo uma abertura, Shinobu consegue injetar seu veneno em Douma, até Kanao conseguir por fim finalizá-lo de uma vez por todas. Os caçadores se dirigem a Muzan, mas acabam se encontrando com os outros Hashiras que ainda estavam por lutar contra Kokushibo. A esta altura, Genya e Multiro já haviam morrido. Ben, percebendo isso, se descontrola e rapidamente, quando seu relógio volta a ter energia, ele se transforma no 4 braços e parte em direção a Kokushibo, que rapidamente corta 2 dos seus 4 braços. Os Hashiras ficam impressionados com a velocidade e força de Kokushibo, mas antes que ele o matasse, Uzui o impede, e os outros Hashiras entram exaustos na batalha, e devemos lembrar que o Omnitrix nessa versão ainda está incompleto. Sendo assim, ao voltar para sua forma humana, Ben sentiria toda a dor de ter perdido 2 de seus 4 braços na forma do alien, e fica imobilizado, enquanto os Hashiras, com a ajuda de Tanjiro, Kanao e Inosuke, seguram Kokushibo. O relógio volta a recarregar, e com uma dor absurda, Ben se transforma no bala de canhão, girando em direção a Kokushibo, o arremessando para longe. E aqui, em meio à luta, Tanjiro despertaria sua marca, seguido de Gyomei, Gyu e Sanemi. E apesar de Ben lidar com os incessantes ataques de Kokushibo, o Oni se mostra muito forte, mas com a cavalaria ali, ele seria em algum momento superado, tendo uma brecha para ser decapitado por ninguém menos que Gyomei, o Hashira mais forte. E em direção a Muzan, os caçadores têm uma épica batalha, com o Oni desejando ter o relógio de Ben e não devorar a Nezuko, afinal, ela não foi exposta a uma situação que conseguisse andar sob a luz do sol. Sendo assim, essa descoberta não seria possível. Com Muzan enfrentando os caçadores, Ben se transforma dessa vez em um alien medonho, aquele mesmo que você se borrava de medo quando via ele. Fantasmático! O Ben fica intangível aos ataques de Muzan e consegue até mesmo possuir o seu corpo, dando brecha para os caçadores o atacarem e decapitarem a sua cabeça. Porém, a resistência de Muzan é insana e ele consegue expulsar Ben de seu corpo, que tem novamente seu relógio descarregado na pior hora, em um momento que o Rei Demônio estava bem próximo dele. Mas desta vez, Ben conhece a base das respirações. Ele, ao utilizar a base de sua respiração, rapidamente consegue escapar de um ataque fatal de Muzan. Afinal, Muzan o subestimaria e muito. Os Hashiras o protegeriam até que ele conseguisse virar um alien capaz de fritar Muzan por inteiro. Até que finalmente, ao o recarregar, Ben se transforma. E meus amigos, se tu achou que ele iria se transformar em algum alien padrão, esquece, porque o Omnitrix o transformou no gigante. Justamente por causa dessa função aleatória estar ativada, o Ben se transformou em um mega alien que pega Muzan pelas mãos e ri de sua cara, quando por fim temos uma vasta vista do sol nascendo do outro lado. E devemos lembrar que o gigante é tão absurdo que conseguiu arremessar o Vilgax para fora de um planeta. Exatamente, ele expulsou o Vilgax da órbita de um planeta. E por que aqui não seria diferente? Porque ele não poderia jogar Muzan diretamente no sol. É exatamente isso que ele faz, trazendo por fim a derrota do Rei dos Onis, Kibutsuji Muzan. No final, surge um portal para o Ben voltar para casa, com seu avô e sua prima o esperando, tudo graças a um equipamento criado pelos encanadores. Agora veremos como o Ben adolescente, com seu novo Omnitrix de força alienígena, irá lidar contra os Onis. Será que com seus novos aliens ele seria capaz de derrotar Muzan? Com certeza ele ajudaria, e muito. Afinal, ele possui desde aliens que podem ficar intangíveis e congelar o corpo dos seus inimigos,
ao Alien X, que pode recriar o universo inteiro. Mas será que o Alien X realmente será necessário nessa história? Fora que para ele poder utilizar desse alien, ele precisa da aprovação das suas duas personalidades, Serena e Bellicus. Então, será que isso vai acontecer? Continue assistindo até o final para descobrir. E devo dizer que o Ben nesta versão possui o controle mestre do Omnitrix, podendo escolher qual alien se transformar. Além disso, este Omnitrix tem um tempo de recarga quase nulo, sendo capaz de não precisar esperar o seu relógio recarregar, diferente da sua versão clássica. Então, como o Ben 10 do Força Alienígena foi parar em Demon Slayer? E enquanto Ben estava em uma aventura com Gwen e Kevin, lutando contra um poderoso inimigo no Nulificador, esse inimigo possuía uma poderosa arma dimensional que dispara contra Ben e o manda para outra dimensão, ou melhor, para outro universo, ou universo de Demon Slayer. E Ben surge enquanto Tanjiro estaria por enfrentar Rui, e vendo alguém em apuros, Ben rapidamente decide agir. Ele se transforma no Arraia Jato, e esse alien, meus amigos, tem a velocidade do hiperespaço. Não existe a menor chance do Rui conseguir atingi-lo com suas teias, apesar de tentar. E ao conseguir uma oportunidade, Ben usa seus raios lasers para fritar por completo cada célula de Rui, por fim salvando Tanjiro antes que Tomioka chegue. E voltando à sua forma humana, Ben conversa com Tanjiro e tenta descobrir em que parte da Terra está. Tanjiro obviamente pensaria que Ben é um Oni, mas ele não tem cheiro de um e nem aparenta ser perigoso ou maligno. Com a chegada dos Hashiras, Ben descobre o que são os Onis e deduz algumas coisas. Ele percebe que está em outro universo e precisa voltar para casa o quanto antes. Tomioka e Shinobu contam que Muzan pode ajudá-lo, afinal ele detém conhecimento de todos os Onis existentes, e cada Oni possuindo poderes únicos. Então, algum deles deve ser capaz de fazer com que Ben retorne para sua casa, seja por bem ou por mal. E se juntando à corporação dos caçadores de Onis, Ben, juntamente com Tanjiro e seus amigos, logo embarcam no trem com Rengoku, o Hashira das Chamas. E ao aparecer Onis no trem, Rengoku os derrota rapidamente. Porém, nossos heróis caem no Kekijutsu de Enmu, o Lua Inferior 1, e ao acordarem, eles precisam proteger os passageiros do trem de Enmu, que se fundiu com o trem e está atacando todos. Ben, para ajudar os caçadores, se transforma no Fogo Fato. Esse alien é insano, pois ele é uma versão mista do Chamas e do Cipó Selvagem, que são aliens do Ben 10 clássico, contendo ambos os poderes dos dois aliens. E ajudando Rengoku a incinerar os tentáculos de Enmu, Ben parte em direção ao pescoço do Oni com Tanjiro e Inosuke. E ao se depararem com Enmu, Ben dá a oportunidade para Tanjiro decapitar o seu pescoço, queimando todos os tentáculos do Oni. E assim que Enmu tem o seu pescoço cortado, o trem se descarrilha, mas rapidamente, Ben, ao usar suas sementes do Fogo Fato, que crescem instantaneamente, Ben consegue segurar o trem e mantém todos em segurança. E ao surgir a casa, o Lua Superior 3, Rengoku enfrenta o poderoso Oni sozinho a primeiro momento. Mas Ben ainda decide ajudar Rengoku. E a pergunta agora é, será que Ben 10 irá conseguir salvar Rengoku da sua iminente morte contra a casa? Veja bem, ainda transformado no Fogo Fato, Ben luta com todas as suas forças contra o Oni, mas este alien não é capaz de acompanhar a velocidade dos caçadores, e nem mesmo de alguns Onis, principalmente de Akaza, o Lua Superior 3. Sendo assim, em uma menor chance, Akaza destroça o Fogo Fato com golpes insanos. Porém, este alien possui a capacidade de se regenerar e volta para a luta rapidamente. E espalhando suas sementes pelo campo de batalha, ele consegue atrasar a velocidade de Akaza, mas ainda não é o suficiente para parar o Oni e dar uma chance para Rengoku o decapitar. Então, Ben decide usar outra estratégia para parar Akaza. Dessa vez, ele se transforma no Friagem, e indo em direção a Ben novamente, Akaza tem uma surpresa. Com este alien, Ben, além de ficar intangível a golpes, ele ao mesmo tempo, ao ser atravessado por um objeto ou inimigo, ele pode congelá-lo. E é exatamente isso que o Ben faz. Agora, Rengoku possui uma chance para decapitar Oni, porém ainda não será tão fácil. Akaza se liberta e se enfurece, partindo para cima dos heróis com tudo. Mas graças ao Ben que estava ajudando Rengoku na batalha, esta batalha se prolongou por tempo demais para Akaza. O sol já estava nascendo e desesperado Akaza tenta fugir, porém é parado por um enorme
enorme muro de gelo criado pelo Friagem, e isso é um fator decisivo, pois nesta hora, Rengoku pega a casa desprevenido, mirando nos seus membros, cortando suas pernas e braços. Em sequência, Ben congela o corpo do Oni, que obviamente iria se libertar, mas assim que o faz, é tarde demais. A casa perde a batalha, sendo desintegrado pelo sol. E assim, Rengoku sobrevive à batalha e a casa é derrotado, tudo graças ao Ben 10. Partindo para o distrito do entretenimento com Uzui, Ben se transforma no Eco Eco para usar seus múltiplos clones e procurar Daki. E assim que a localiza, junto a Tanjiro, os dois lutam contra o Oni, e dessa vez, criando poderosas ondas sonoras contra o Oni, Tanjiro tem a oportunidade de decapitá-la, surgindo Gyutaro. Por sorte do destino, ele mira nos clones do Eco Eco, salvando Tanjiro e o clone original de Ben de serem envenenados pelo Oni. Chegando Uzui e os outros, uma épica batalha acontece, mas tendo que lidar contra dois Onis incrivelmente rápidos e fortes, Ben sabe que o melhor alien para esse trabalho seria um diamante, pois poderia proteger os caçadores tanto dos tecidos de Daki quanto dos venenos de Gyutaro, e assim o faz, facilitando e muito a luta para os caçadores, os protegendo com paredes de diamante e ao mesmo tempo contra-atacando com poderosos espinhos de diamante. Por fim, os encurralando, dando chance para os caçadores decapitarem os Luas Superiores 6, Gyutaro e Daki. E graças ao Ben 10, Uzui decapitaria Gyutaro sem perder o seu braço, fazendo assim com que ele não pense em sua aposentadoria, permanecendo na corporação dos caçadores. E esta situação é perfeita também para que Tanjiro consiga decapitar Daki e ainda consiga desbloquear a sua marca de caçador por estar nas condições corretas para tal feito. Porém, Tanjiro ainda precisaria ir para a vila consertar a sua espada, e Ben decidiria ir junto para acompanhá-lo. Chegando lá, a vila é atacada pelos peixes demoníacos de Gyoko, e enquanto Ben conversava com Multiro e Tanjiro, em seu quarto surge Hantengo, mas é rapidamente decapitado por Multiro, o Hashira da névoa, até que ao surgir o clone da alegria e expulsar Multiro com uma poderosa rajada de vento, e indo para cima dos nossos heróis, o clone da raiva solta poderosos raios contra eles. Entretanto, Ben se transformou no... Esse alien é capaz de absorver toda a energia para si, e absorvendo os raios e trovões, Ben tem o alien totalmente recarregado, e quando isso acontece, o cromático pode soltar ainda mais poderosos raios lasers que têm uma velocidade insana. Sendo assim, nenhum dos Onis que ali estavam são capazes de desviar dos lasers de cromático. Rapidamente, Ben derrota os clones de Hantengo, sendo rápido e preciso. Porém, Ben não exterminou cada célula dos Onis, permitindo os clones se regenerarem e se transformarem em Zorakuten. Com seus inúmeros clones de madeira, Zorakuten ataca nossos heróis impiedosamente. Porém, graças aos lasers do cromático, que dilaceram completamente os dragões de Zorakuten e o mantêm ocupado, Tanjiro, Nezuko e Genya podem ir atrás do mini Hantengo para o decapitar, por fim derrotando o Oni. E aqui as coisas andam mais rápido do que na história original, graças ao Ben. Então Mitsuri ainda estava por chegar na batalha contra Zorakuten, e os caçadores ainda conseguem ir atrás de Multiro, que ao encontrarem, ele estaria preso na prisão de água de Gyoko. Mas assim que é libertado por Tanjiro, os caçadores agora lutam contra Gyoko, que utiliza da sua forma híbrida de peixe, partindo rapidamente contra os nossos caçadores. Multiro e Tanjiro ativam sua marca mediante a batalha e derrotam o Oni sem que Ben precise fazer muito. Mitsuri aqui só ajudou os moradores da vila, não lutando contra Zorakuten e não desbloqueando a sua marca. Neste ponto, enquanto os Hashiras treinavam para desbloquear a sua marca, Muzan fica furioso, porém quer muito o relógio de Ben para ele, então decide ir para a corporação dos caçadores, e chegando até lá, ele leva todos para o castelo infinito, fazendo cada caçador ficar de frente para seu respectivo oponente. Enquanto Shinobu, Rengoku e Ben lutam contra Douma, o Lua Superior 2, em outra sala se encontra Gyomei, Uzui, Sanemi, Multiro e Tomioka lutando contra o Lua Superior 1, Kokushibo. Mas e Tanjiro? Onde ele está? Veja bem, Tanjiro está com Obanai e Mitsuri lutando contra Nakimi, a Lua Superior 4 substituta. Será que Ben conseguirá salvar todos os Hashiras da terrível morte no Castelo Infinito? Afinal, muitos Hashiras morreram mesmo antes da luta contra Muzan. Então, o que acontecerá? Veja bem, na luta contra Douma, Ben usa o Fogo Fato para criar poderosas raízes a fim de bloquear e imobilizar Douma. Porém, o
Lua Superior 2 é ainda mais rápido que a casa, que já se mostrava incrivelmente rápido. Porém, Ben pode queimar os gelos de Douma. Entretanto, ao utilizar a sua técnica mais poderosa, ao criar estátuas de gelo, o alien de Ben, Fogo Fator, não possui o mesmo poder de fogo que o Chamas, o alien do Ben clássico. Sendo assim, o Ben decide apelar para a pura força bruta. Ben se transforma no Enormossauro, e crescendo ainda mais, Enormossauro se fortalece, ficando não só mais forte, mas também resistente. Ele acaba com os gelos que Douma cria na base da força, e acaba com as estátuas de gelo do Oni na marra. E com a chegada dos reforços Kanao e Inosuke, Douma teria que usar o seu poder total contra os caçadores. E com sua enorme velocidade e força, Douma arrebenta Ben em sua forma de Enormossauro. Percebendo que agora os caçadores estão em desvantagem, Ben se transforma no NRG, e saindo de sua armadura de contenção, Ben simplesmente aquece tanto o local que os gelos poderosíssimos de Douma são derretidos em instantes. O Oni se impressiona e se enfurece, e partindo para cima de Ben, Douma, ao encostar neste poderoso alien, é fritado, ou melhor, é derretido. Exatamente isso que você ouviu. O NRG tem uma temperatura absurda e um calor similar à lava em sua pura forma. Aproveitando a abertura, Ben usa um poderoso ataque para derreter e desintegrar cada célula de Douma completamente. Indo em direção a Muzan, Ben se transforma no Arraia Jato para encontrar Muzan o quanto antes. Mas ele acaba passando pela sala onde os caçadores lutavam contra Kokushibo, o Lua Superior 1, que a esta altura já havia matado Muchiro e Genya, e entrando na batalha para dar suporte aos caçadores. Kokushibo não é capaz de acompanhar os raios lasers de Ben e nem mesmo a sua velocidade de hiperespaço, tendo por fim sua cabeça cortada por Gyomei, o Hashira mais forte. Tanjiro e os outros acabam encontrando Muzan, e uma épica batalha acontece, com todos usando ao máximo os seus poderes e se mantendo de pé até o fim, custe o que custar. E apesar de Ben possuir a velocidade do hiperespaço na sua forma de Arraia Jato, Muzan se mostra extremamente perspicaz. E ao mirar seus chicotes em pontos estratégicos, ele acaba acertando Ben, pois os chicotes de Muzan se encontravam na rota dele. Mesmo assim, Ben não desiste. Ele novamente se transforma no Fogo Fator para queimar Muzan. Porém, o Rei dos Demônios é muito mais resistente do que Ben imaginava. Muzan faz picadinho de Ben enquanto ainda lida contra os outros Hashiras. Ao se regenerar, Ben muda sua tática novamente e se transforma no Eco Eco, se dividindo e multiplicando. Porém, apesar da sua enorme quantidade de clones, Muzan ainda se mantém de pé mediante os gritos sônicos e com o balançar dos seus chicotes, novamente destrói todos os clones de Ben. Os Hashiras começam a se desesperar, pois nenhum alien de Ben está dando conta de segurar Muzan. Mas por que o Ben não pode se transformar no NRG? Veja, Ben sabe das capacidades do NRG e sabe também das consequências de usar esse alien perto de seus aliados. NRG dentro da sua armadura é extremamente lento e limitado, não podendo usar todo o seu poder. Porém, fora da armadura, ele pode matar seus aliados. Isso tendo em vista que o alien emite muita radiação, e expondo os Hashiras que estavam consigo na batalha contra Douma mais uma vez à radiação, as consequências seriam a morte. E mesmo sabendo que eles escolheriam a morte em vez de derrotar Muzan, Ben pensaria em outro jeito de derrotá-lo, e a solução que ele encontrou foi utilizar do seu alien mais poderoso, podendo assim não só derrotar Muzan, mas voltar para seu universo. Ben finalmente se transforma no tão esperado Alien X, o Sapien Celestial. Ben convence Selena e Bericus a dar total acesso ao Alien X, tendo em vista que se não concordarem nunca poderiam voltar a ver o seu universo e que discutir estando em casa é 10 vezes melhor. Sim, a maioria dos argumentos para convencer esses dois são assim mesmo. E finalmente tendo acesso ao Alien X, Ben para todos os chicotes do Muzan, simplesmente com uma mão. Por fim, em uma velocidade insana, ele arrebenta Muzan com uma sequência de golpes, só por diversão. Depois ele cria literalmente um buraco negro que suga Muzan.
e destrói cada célula do Rei dos Onis. Olha esse absurdo! Por fim, o Ben restaura tudo aquilo que foi destruído na batalha, desde a mansão do Buyashiki até a Vila dos Ferreiros. E tendo o poder do universo em suas mãos, ele revive aqueles que morreram pelas mãos dos terríveis Onis. Sendo assim, Multiro, Genya e os outros Hashiras que morreram no processo de espera, enquanto Ben estava convencendo Selena e Bericus a dar o controle total do Alien X, são revividos. No final, o Ben se despede e cria um portal para voltar para casa. Mais uma vez, o Ben se mostrou um herói, salvando todos das mãos dos terríveis Onis. Esse Ben de força alienígena é insano, mas tem como melhorar. Veja, Ben possui diversos aliens extremamente poderosos, com vários deles superando a velocidade da luz, ou até podendo reconstruir o universo. Mas, e se ele pudesse transformar esses aliens em sua versão suprema? Ou seja, elevar o nível de poder e habilidades para o próximo nível. E é exatamente isso que o Omnitrix de Ben em supremacia alienígena é capaz de fazer. Então, não preciso dizer que ele seria capaz de derrotar facilmente até os Onis de classificação superior. Mas, quais aliens Ben teria que usar em sua forma suprema para derrotar os Onis? E a pergunta mais interessante dentre todas essas é: quem Ben 10 conseguiria salvar nessa história e o que mudaria na história de Demon Slayer? Veja, em uma batalha novamente contra Vilgax, seu arqui-inimigo, Vilgax planejava ir atrás do Omnitrix em outras dimensões, já que nunca conseguia se sair vitorioso contra o Ben desta dimensão. No entanto, Vilgax usa da sua arma de dimensões para teleportar Ben para outra dimensão, ou melhor, para o universo de Demon Slayer. E durante a luta de Tanjiro contra Rui, onde Tanjiro estaria em apuros, pois estava sem forças devido ao uso da Hinokami Kagura, Ben rapidamente se transforma no Anfíbio, um alien capaz de voar e se locomover na velocidade da luz, mais rápido até que um raio. Então, quando os fios de Rui iriam atingir Tanjiro, Ben rapidamente corta seus fios sangrentos com uma onda de raios, e se transformando em eletricidade pura, ele descarrega uma enorme quantidade de raios em cima de Rui, capaz de literalmente fritar o Oni, o desintegrando completamente. E veja que Ben não precisaria de uma Nichirin, afinal, ele possui aliens que são capazes de reduzir os Onis ao pó. Ben tenta entender onde está, pensando que foi mandado para uma outra parte da Terra, enxergando os Onis como aliens. No entanto, seu Omnitrix não detecta nenhum sinal dos encanadores e seus amigos, o que faz Ben tirar a conclusão que está em outro universo. E quando Tomioka chega, leva Tanjiro e Ben à base dos caçadores de Onis. Lá, eles discutem sobre Nezuko e Ben conta a Buyashiki sua história, que diz a Ben que ele precisaria encontrar Muzan, um ser que conhece todos os Onis, cada Oni com habilidades únicas. Algum deveria ser capaz de mandá-lo de volta. E antes que você diga que o Ben poderia usar o Alien X para voltar para casa, afinal nesta versão ele possui o controle completo do Omnitrix. Para algum motivo e para o bem dessa história, o Alien X estaria bloqueado. Sendo assim, Ben se aliaria à corporação dos caçadores de Onis, e partindo com Tanjiro e seus amigos para ajudar Rengoku no Mugen Train, eles caem no Kekijutsu de Enmo. Mas rapidamente, o Omnitrix de Ben o acorda, visto que é capaz de detectar o perigo e proteger o usuário. Então, com um choque de leve, Ben acorda do seu sono profundo, e para acordar os outros ele se transforma no Ameaça Aquática, um alien capaz de controlar e espirrar água. Ele rapidamente, com jatos de água, acorda os caçadores, que correm em direção a Enmo, enquanto Ben ajuda a proteger os vagões do trem ao lado de Rengoku. Quando Tanjiro decapita Enmo, o trem se descarrilha e surge a casa, o Lua Superior 3. E a pergunta que fica aqui é: será que Ben 10 conseguirá ajudar Rengoku a escapar da sua iminente morte? Ou melhor, será que ele é capaz de derrotar a casa? Qual alien de Ben cumpriria esse papel de vencer o Oni? Como seria a batalha entre a casa, Rengoku e Ben 10? Veja, obviamente, o Ameaça Aquática não seria páreo para a casa, então Ben teria que usar um outro alien, e é aí que, ao observar a batalha entre Rengoku e a casa, Ben decidiria cercar o campo de batalha com ondas sonoras tão massivas que a casa não conseguiria escapar. Para isso, ele se transformaria no Eco Eco, e se dividindo e multiplicando, Ben causa uma enorme
explosão de som, mas a casa é capaz de resistir a isso facilmente e, como sabemos, o Lua Superior 3 possui uma velocidade supersônica e em instantes ele derrota todos os clones do Eco Eco. Então, o que o Ben faz? Com certeza você já sabe a resposta. Ele decide aumentar a potência destrutiva de seus ataques sonoros, se transformando no Eco Eco Supremo. E nesse estado, Ben consegue voar a uma velocidade insana e possui também um poder de som tão destrutivo que foi capaz de ultrapassar as defesas do Kevin 11 em sua forma fundida com os aliens mais fortes do Ben. Então, quando ele cerca a casa com seus discos de som, ele causa uma potência tão massiva e destrutiva que o Oni mal consegue sair do lugar, ou melhor, mal consegue se mexer. E quando o sol nasce, a casa é incapaz de fugir, sofrendo então a sua derrota. E assim Rengoku sobrevive e Muzan perde um dos seus Onis favoritos. Já no distrito do entretenimento, quando os caçadores precisam localizar Daki, Ben rapidamente se transforma no besta para sentir e detectar o cheiro de Oni. Mas Daki, no entanto, como Muzan a alertou sobre Ben, a Oni iria mascarar o seu cheiro o quanto ela pudesse. Então Ben se transformaria no Besta Supremo, sendo capaz de sentir e detectar cheiros escondidos a milhares de longos quilômetros de distância, localizando Daki. E assim que os caçadores decapitam a Oni, surge Gyutaro, que lança poderosos venenos contra os caçadores, e sendo atingido e envenenado, Ben volta à sua forma normal, visto que o Omnitrix é capaz de proteger o corpo do usuário até mesmo quando os aliens de Ben são completamente desintegrados. E qual alien Ben usaria para derrotar Gyutaro e Daki? Perceba que Gyutaro e Daki precisam ter suas cabeças cortadas simultaneamente, mas os caçadores ainda não sabem disso. Sendo assim, Ben se transforma no Bala de Canhão, que golpeia fortemente Daki, enquanto Tanjiro e Uzui lidam contra Gyutaro. Mas uma vez que decapitam Daki mais uma vez, percebem que ambos os Onis precisam ser derrotados simultaneamente, e a estratégia mais eficaz é colocá-los contra a parede. Então, para evitar mais ferimentos contra o veneno de Gyutaro, Ben se transforma no Bala de Canhão Supremo, sendo capaz de resistir facilmente contra os venenos do Oni e passar por cima dos tecidos de Daki, acertando a Oni e arremessando onde a batalha de Gyutaro contra os caçadores estava acontecendo. E em uma série de movimentos rápidos, Ben bloqueia e ultrapassa os venenos de Gyutaro, o arremessando para onde Daki estava. E assim, os caçadores conseguem cercar os irmãos Onis e os decapitar. E perceba que como a luta foi mais rápido e mais fácil, Uzui não perderia o seu braço e nem mesmo seria envenenado por Gyutaro, mantendo-se na corporação dos caçadores. E Tanjiro, além de não danificar a sua espada contra Gyutaro, ficando sem motivos para ir à Vila dos Ferreiros, ele também não despertaria sua marca de caçador. Então, como ficaria a situação de Mitsuru e Muchiro na Vila dos Ferreiros? Visto que foi só graças a Tanjiro que os caçadores conseguiram salvar a vila e sobreviver contra os Luas superiores. Note que Uzui, como uma forma de recompensar Ben pela ajuda, diria para ele ir às fontes termais que existem na Vila dos Ferreiros. E chegando lá, Ben se toparia com o ataque à Vila dos Ferreiros, onde Gyouko, Lua Superior 5, invadiu a vila com seus peixes demoníacos. E Hantengo, o Lua Superior 4, aparece em seu quarto enquanto Ben conversava com Muchiro. E quando Muchiro decapita Hantengo, o Oni ativa seu Kekijutsu e cria clones de si. Nesse momento, Ben se transforma no macaco-aranha para que com suas teias una os clones em um só lugar, para que Muchiro pudesse os decapitar, visto que pensaria que essa situação seria semelhante à batalha que teve no distrito do entretenimento contra Gyutaro e Daki. Entretanto, quando Ben faz a sua investida contra o clone da alegria, ele é expulso do quarto com uma grande rajada de vento, e quando finalmente aterriza no chão, ele se depara com Gyouko, o Lua Superior 5. Diante desse poderoso Oni, Ben não consegue acertar golpes contra ele, já que sempre se teleporta de um vaso para o outro, mas graças à agilidade do macaco-aranha, Ben consegue desviar dos
dos espinhos venenosos cuspidos pelo ataque de Gyoko. Mas quando o Oni o prende em sua prisão de água, Ben precisaria ficar mais forte para se libertar, e é então que ele se transforma no macaco-aranha supremo, explodindo a prisão de água com sua fúria intensa. Quando Gyoko arremessa os tentáculos de polvo contra Ben, ele os rebate com todos os seus poderosos socos, e os peixes invocados por Gyoko são colocados em uma enorme teia, cessando seus ataques contra Ben. Porém, ainda não é suficiente para derrotar o Oni. Sabendo disso, Ben se transforma no Arraia a Jato, um alien capaz de superar a velocidade da luz e desintegrar Gyoko com seus raios lasers. Gyoko, por ser esperto, usa sua transformação híbrida de peixe, ficando ainda mais forte e mais rápido. No entanto, ele não chega nem perto da velocidade do Arraia Jato e é superado por Ben, que lança poderosos lasers contra o Oni e o desintegra. Logo, quando volta para a batalha contra o Lua Superior 4, Ben percebe que os caçadores estão tendo bastante dificuldades em decapitar Hantengo, visto que agora os seus clones se fundiram e se transformaram em Zorakuten. Mesmo com 2 Hashiras e Genya lutando contra Zorakuten sem a marca do caçador, as chances de vitória são baixíssimas. Mas, quando os Hashiras dizem a Ben para que ele encontre e decapite o clone original de Hantengo, Ben, a fim de proteger seus novos amigos, se transforma no Fogo Fatuo. Em sequência, usa sua forma suprema, capaz de controlar e disparar chamas azuis bem mais potentes, incinerando os dragões de Zorakuten, e com suas sementes mutantes, ele cria poderosas raízes e plantas que seguram os dragões de madeira, permitindo os caçadores irem atrás do clone original de Hantengo. E para que Zorakuten não use nenhum artifício contra os caçadores, como disparar raios ou gritos sonoros, Ben lança projéteis azuis que se multiplicam e explodem um gás capaz de adormecer o Oni. Quando Mitsuru encontra Hantengo e o decapita, a vila está a salvo. Entretanto, Muzan, ficando mais ciente dos poderes do Omnitrix, decide ir em busca de Ben 10 na corporação dos caçadores para obter o seu relógio. Chegando até lá, ele manda todos os caçadores para o Castelo Infinito, colocando cada Hashira de frente para o seu respectivo oponente, e muitas batalhas épicas acontecerão a partir daqui, porém muitas mortes também. Então será que dessa vez Ben conseguirá impedi-las? Antes de eu te contar, eu preciso lembrar você de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal com o sininho ativado para receber o seu poderoso Omnitrix. Feito isso, veja, Ben cai na sala de Douma, onde teria que enfrentar o segundo Lua Superior mais forte ao lado de Shinobu e Gyu Tomioka. Afinal, a casa foi derrotado, e para derrotar o poderoso Oni de gelo, nada melhor que um alien de fogo, certo? Principalmente um alien capaz de literalmente cuspir lava. Então, Ben se transforma no NRG, atirando poderosos raios solares contra o Oni. Porém, Douma tem uma velocidade absurda, e como sabemos, por causa da armadura, o NRG é muito lento, e quando Douma invoca suas estátuas budistas de gelo, Ben se transforma no Enormossauro para quebrá-las com a sua poderosa e massiva força, até que Douma decide invocar os seus clones de gelo para lutar contra os caçadores, e Ben decide limitar os seus movimentos, se transformando no Enormossauro Supremo, disparando uma sequência de mísseis, destruindo todos os clones de Douma e limitando seus movimentos com grandes explosões, dando brecha para que Shinobu consiga o envenenar e, em sequência, Tomioka consiga o decapitar. Isso sim é uma bela combinação. Esse é meu casal. Quando os caçadores partem para enfrentar Muzan, eles deparam com Gyomei, Sanemi, Multiro, Tanjiro, Uzui e Genya lutando contra o Lua Superior 1, Kokushibo, o Lua Superior mais forte. E os outros Hashiras, onde estão? Perceba que a melhor estratégia aqui para Muzan é separar ao máximo os Hashiras, para que assim ele consiga recuperar-se do veneno de Tamayo. Então, o restante dos caçadores estaria espalhado lutando contra os milhares de Onis pelo Castelo Infinito. E nesta luta contra Kokushibo, Ben decidiria virar ninguém menos que o Friagem, um alien capaz de se tornar intangível e congelar os Onis. No entanto, quando ele congela Kokushibo para que os Hashiras possam decapitar, a
força do Lua Superior 1 é infinitamente superior aos outros Onis de classificação superior que Ben já havia enfrentado, então Kokushibo consegue facilmente se libertar do gelo que Ben o colocou, fazendo com que Ben tivesse que apelar. Ben se transforma então no Friagem Supremo, que possui um gelo tão forte que queima, e dessa vez ele criaria uma montanha de gelo tremenda ao redor de Kokushibo, tão rápido que o Oni não seria capaz de se libertar, assim dando a brecha para Gyomei, o Hashira mais forte, decapitar o Oni. Uma vez que derrotam Kokushibo e Nakimi, o Castelo Infinito se desfaz, fazendo com que os caçadores se encontrem com Muzan. E nesta batalha, Muzan explica para Ben que é impossível ele voltar para o seu mundo e que agora o seu Omnitrix será dele. No entanto, como sabemos, Ben tem plena convicção em seus amigos e diz que eles irão o encontrar e o ajudar a voltar para casa. E além disso, obviamente, ele tem que se gabar que muitos já tentaram pegar o seu Omnitrix, mas nenhum teve sucesso. E antes que Muzan possa sequer fazer algo contra Ben, ele se transforma no gigante. E parafraseando Ben, Muzan vai sentir o gostinho do grandão. E para ter a certeza de que ele vai vencer o Rei dos Onis, Ben se transforma em sua forma suprema, ficando dezenas de vezes mais rápido e mais forte. Antes que Muzan conseguisse reagir, Ben dispara um raio contra Muzan, o desintegrando completamente, não dando nem chance para o Rei dos Onis fazer qualquer movimento. E detalhe, nessa história ninguém morreu graças ao Ben 10, o salvador do universo e agora o salvador do mundo de Demon Slayer. Sendo assim, a batalha contra os Onis é encerrada com a vitória dos caçadores. E paradoxo, chega ao universo de Demon Slayer vindo buscar Ben, dizendo que Vilgax está por aí solto aprontando. Finalmente chegamos na versão mais poderosa de Ben, onde o mesmo possui o Omnitrix definitivo, a versão mais forte do Omnitrix atualmente, que é capaz de selecionar o alien certo para o momento certo, fora que ele possui agora aliens que podem literalmente criar o sol na palma da mão, e aliens que podem mudar totalmente a gravidade. Sendo assim, com aliens tão poderosos, será que Ben pode salvar todos da sua iminente morte em Demon Slayer? Porque afinal de contas, ele sim conseguirá ajudá-los bastante. Mas afinal, como Ben 10 Omniverse foi parar em Demon Slayer? Antes de eu te contar, aproveita o momento e bata com força no like aí embaixo, assim como Ben bate em seu Omnitrix para se transformar. E só aqueles que são inscritos no canal podem ser dignos de receber um Omnitrix definitivo. Então, se eu fosse você, não ficaria aí parado e se inscreveria no canal agora mesmo. Não se esqueça também de virar membro, pois os membros podem ter as suas sugestões de vídeos feitas o mais rápido possível, fora os outros benefícios que o clube de membros oferece. Ben estava lutando contra um poderoso inimigo ao lado de seu mais novo parceiro encanador, Hulk, e esse inimigo construiu uma arma dimensional para mandar Ben através de outra dimensão, que o mesmo consegue fazer, e teleportando Ben para outro universo, Ben cai no mundo de Demon Slayer, e ele estava em sua forma de Shock Squat. E assim que Ben vê Inosuke sendo atacado pelo Pai Demônio Aranha, ele usa seus poderosos raios para eletrocutar o Oni e salvar Inosuke, até que chega Tomioka para decapitar o Pai Demônio Aranha, confundindo também o Ben com um Oni. Ele ataca Ben de todas as formas, porém seu relógio transforma novamente em humano. Com isso, Ben explica que ele é o ser mais famoso do universo, que já salvou ele sei lá quantas vezes, e Tomioka acha super esquisito, afinal, desde quando o humano poderia se transformar em um Oni, ou melhor, em um alienígena? Tomioka diz que conversará com Ben mais adiante. No momento, ele precisa ir deter um Oni que está tirando vidas inocentes, e como herói, Ben não poderia permitir tal coisa. Ele se transforma no XLR-8 e corre em direção ao Oni, ultrapassando Tomioka rapidamente, por fim chegando até Tanjiro, que estava em apuros. Rui estava prestes a fazer picadinho de Tanjiro com suas teias, até que chega Ben e o salva em uma mega velocidade. No final, Tomioka decapita Rui e leva Ben com os caçadores para a reunião dos Hashiras. Estando lá, Uboyashiki conversa com Ben depois de entender sobre o que se tratava o Omnitrix. Ele explica que Muzan, o rei dos Onis, talvez possa ajudar Ben a voltar para o seu mundo. Afinal, existem Onis com poderes únicos e Muzan tem conhecimento de cada Oni sob seu controle. Sendo assim, Ben se junta à corporação dos caçadores de Onis, embarcando com Rengoku e os outros no Mugen Train. Ele se depara com Onis atacando os passageiros. Ben rapidamente se transforma em Bullfrog e salva os civis com a sua língua de sapo.
enquanto Rengoku decapita os Onis de distração enviados por Enmu, fazendo os caçadores abaixarem a sua guarda e caírem no Kekijutsu de Enmu. E quando acordam, Enmu já se fundiu com o trem e novamente atacando os passageiros do trem, Ben se transforma no podrão. E este alien, meus amigos, é um absurdo de OP. Ele pode desenvolver várias toxinas dentro de seu estômago e as soltar. Para vocês terem uma noção, ele pode basicamente criar qualquer gás que ele quiser, desde gás do riso a gases que atraem aliens gigantes do mal, ou seja, literalmente qualquer gás. E o que o Ben faz? Ele cria um gás que se dissipa pelos vagões do trem, um gás capaz de corroer a pele de Onis. Então Nezuko, que se esconde em sua caixa após o aviso do Ben, está segura. No entanto, Enmu não pode fazer o mesmo, e sua pele começa a corroer, tendo seus tentáculos detidos pelo podrão. Com isso, Rengoku tem a liberdade de avançar diretamente com Tanjiro e Inosuke para o pescoço de Enmu. Por fim, Rengoku que decapita o pescoço do Oni, surgindo então a casa, o Lua Superior 3, para derrotar os caçadores de Onis. Será que Ben 10 conseguirá derrotar a casa e salvar Rengoku de sua terrível morte? Meus amigos, com certeza. Esse relógio que o Ben possui lhe dá o melhor alien para cada situação, e essa situação pediria para que Ben se transformasse no Ultra T, conseguindo então se fundir com o trem e se transformando em um Megazord. Apesar do tamanho, Ben ainda não conseguiria acompanhar a velocidade de Akaza. No entanto, ele conseguiria fazer com que Rengoku sofresse menos dano, principalmente podendo disparar mísseis e até raios de luz. Entretanto, Akaza se mostra extremamente forte e resistente. Lembre-se que no arco do Castelo Infinito, Akaza foi capaz de quebrar a espada de Tomioka na mão. Exatamente. Então ele conseguiria superar em todos os quesitos o Megazord de Ben. Mas agora, o melhor alien para a situação que está por vir seria ninguém menos que o Gravataque. Talvez Ben, vendo o estilo de luta de Akaza, pediria por alguém mais porradeiro, como o Enormossauro ou o Quatro Braços. Pois é, nem sempre é o que ele quer ou pensa que precisa. Enquanto Rengoku acompanha os poderosos movimentos de Akaza, Ben entra na batalha simplesmente esmagando Akaza contra o chão, impossibilitando o Oni de sequer fazer qualquer coisa. Justamente porque este alien é capaz de controlar a gravidade. Todos olham para Ben e veem que ele é poderoso e se surpreendem. Com chance em mãos, Rengoku aproveita para decapitar a cabeça de Akaza. Porém, como sabemos, os Luas superiores, principalmente a partir do ranking 3, são capazes de regenerar a sua cabeça, a menos que desistam de tal feito. Neste caso, Akaza não desistiria e se regeneraria, partindo contra os caçadores. Porém, Ben brinca com Akaza assim como brinca com a gravidade, enquanto Rengoku pode ficar apenas observando e levantando Akaza para o alto à medida que o sol nasce. O Oni tem seu corpo totalmente desintegrado pelo sol. Com isso, um Lua superior a menos e um Hashira salvo, Kyojuro Rengoku. Prosseguindo para o distrito do entretenimento, Ben se transforma no alien besta, capaz de conseguir encontrar o Oni que estava causando os desaparecimentos com o seu cheiro. Com a ajuda de Uzui, Tanjiro consegue decapitar Daki imediatamente, e surgindo Gyutaro, os caçadores são atingidos pelo seu veneno. Mas e agora? Somente Tengen possui uma alta resistência ao veneno. Então, o que eles farão? Veja, Ben se transforma novamente no podrão e, misturando seus gases, ele solta um poderoso antídoto contra os venenos de Gyutaro, espalhando uma tremenda nuvem de fumaça. Por fim, Ben troca de alien e se transforma no diamante, defendendo os caçadores com poderosas muralhas de diamantes, tanto dos venenos de Gyutaro quanto dos laços de Daki. Mas Ben percebe que precisa derrotar ambos os Onis ao mesmo tempo, e assim ele espera juntar todos com seu diamante. Entretanto, não seria uma tarefa fácil, até que ele tem a ideia de se transformar no Eco para se dividir e ajudar os caçadores. No entanto, ele é transformado no gigante, e azar de quem pensa que só porque esse alien é realmente gigante, ele é bem lento. Na
Na verdade, ele é um dos aliens mais rápidos de Ben, então ele consegue facilmente acompanhar a velocidade de ambos os Onis. Só que ele pega ambos os Onis com as suas duas mãos e esmaga eles, fazendo uma mega bola de carne, por fim, arremessando contra o chão e estourando os Onis. A pressão é tão grande que os Onis precisam regenerar totalmente os seus corpos, dando a oportunidade para que Tanjiro e Uzui corram em direção aos irmãos que finalmente estão juntos e em desvantagem. Com a brecha criada, Tanjiro desperta a marca de caçador para decapitar Daki, enquanto Uzui consegue decapitar Gyutaro, e tudo isso graças ao Ben. E vejam só, Tanjiro danificou muito a sua espada, então ele iria para a Vila dos Ferreiros acompanhado por Ben, que também gostaria de ter uma espada irada para mostrar ao Hulk e os outros. Chegando na vila, ela é atacada pelos peixes demoníacos de Gyoko, e Hantengo surge no quarto dos caçadores, mas Multiro rapidamente corta sua cabeça, ativando seu Kekijutsu, surgindo assim seus perigosos clones. Indo para cima de Urogi, o clone da alegria expulsa Multiro com uma poderosa rajada de vento, e quando o clone da raiva iria soltar seus poderosos raios e trovões contra os caçadores, Ben os detém, se recarregando, ou melhor, absorvendo todos os raios com o feedback, e graças a isso ele lança de volta os poderosos raios contra o clone da raiva. Porém, ainda restam outros clones que correm em direção a Ben, que muda para sua forma de Enormossauro, e logo os ventos de Urogi não conseguem ser fortes o suficiente para mover Enormossauro do lugar, e nem mesmo a lança do clone da tristeza é capaz de feri-lo. Ben rapidamente pega ambos os clones e esmaga suas cabeças, enquanto o clone que criou asas lança seu poderoso grito sônico contra os caçadores. Ele é derrotado na base da bala por Genya, que havia chegado, demonstrando muito perigo para os Onis. Eles decidem se transformar em Zorrokuten para lidar contra Ben. Porém, antes mesmo que os caçadores possam necessitar da ajuda de Mitsuri, Ben se transforma no Chama, que incendeia os dragões de madeira de Zorrokuten. O Oni nervoso tenta de tudo contra Ben, mas ele é muito hábil com os chamas e se esquiva de tudo enquanto incinera o Oni e seus dragões de madeira. Enquanto Zorrokuten é humilhado, Tanjiro consegue decapitar o mini Hantengo, e aproveitando a vitória adiantada, eles correm até Multiro, que está lutando contra Gyoko, ou melhor, estava, pois quando o encontram, ele está preso na sua prisão de água. Tanjiro o liberta e Gyoko segue querendo atacar os nossos heróis. Ele utiliza da sua arte demoníaca de 1000 peixes limo deslizantes. Porém, Ben se transforma no Mega Olhos, e com poderosas rajadas lasers, ele destrói os peixes de Gyoko, quase o acertando. Gyoko lança tentáculos perigosos contra Ben, porém, Ben se transforma na iguana ártica, congelando tudo ao redor, inclusive os tentáculos de Gyoko, que vê o perigo que Ben representa e usa uma forma híbrida de peixe, tendo um Mega Power Up. Aqui, Ben muda sua transformação novamente. Dessa vez, ele se transforma no Gravatak, afundando Gyoko no chão, dando a oportunidade para Multiro decapitar o Oni. Por fim, a vila é salva, e é neste ponto que Muzan está irado por ter perdido seus Luis superiores. Porém, ele também está sedento por poder, imaginando que tipo de poder ele poderia ter caso adquirisse o relógio de Ben. Isso me lembra muito de um vilão do Ben 10 clássico, Vilgax. Ele se dirige para a corporação com o intuito de roubar o relógio de Ben para si. Entretanto, devemos lembrar que neste ponto, mudanças boas e ruins aconteceram. Veja, o Ben ajudou a salvar Rengoku, e por ter tornado a batalha para os caçadores mais fácil no distrito do entretenimento, Uzui permaneceria na corporação, pois não teve ferimentos relevantes que fizessem ele pensar em sua aposentadoria. Isso são pontos bons, porém agora temos de observar os pontos ruins. Com a ajuda de Ben, tanto Mitsuri, que não chegou para lutar contra Zorrokuten, quanto Multiro, que recebeu a ajuda dos seus companheiros, ambos os Hashiras não tiveram a oportunidade para despertar a sua marca de caçador. E como sabemos, isso é um ponto crucial para a sobrevivência dos caçadores no Castelo Infinito. Então, será que os caçadores iriam conseguir sobreviver com a ajuda de Ben? Com isso, será que nenhuma morte acontecerá nesse
neste arco, devo dizer que eu acho isso muito difícil, pois a partir do momento que Muzan puxa todos para o Castelo Infinito, os caçadores são separados, e Onis de todos os lugares aparecem, enquanto alguns já caem de frente para os seus respectivos oponentes, os Luas Superiores. Ben precisa acabar com uma quantidade absurda de Onis que surgem pelas paredes do Castelo Infinito. Neste caso, a melhor opção para Ben é se transformar no Crash Hooper, um gafanhoto saltitante que possui uma cabeça extremamente dura, esmagando cada Oni que estava ao seu redor e seguindo pulando para as próximas salas em busca de Muzan, que neste momento estaria escondido em seu casulo graças ao veneno que Tamayo injetou nele. Pouco antes dele puxar todos para o Castelo Infinito, Ben se depara com a sala onde os caçadores estavam lutando contra Kokushibo, o Lua Superior 1. Neste ponto, mesmo Multiro com a marca despertada já havia perdido um braço por causa de um ataque de Kokushibo. Ben rapidamente pula em direção a Kokushibo, que é pego desprevenido, e recebe uma cabeçada de Ben. Porém, o Oni quase fatia Ben por completo. Ele decide se transformar em outro alien, e seria ninguém menos que Vladat, ou melhor, Homem-Morcego. Este alien de Ben é capaz de permiti-lo voar, e rondando Kokushibo, que arremessa suas poderosas luas contra Ben, ele é pego por um poderoso ataque de Sunny. E enquanto elogiava a destreza do caçador, Ben consegue chegar bem perto, tão suficientemente perto do Oni para olhar diretamente para os seus olhos e o hipnotizar. Também, com 6 olhos, seria basicamente impossível que não conseguisse. E sim, esse alien é capaz de fazer isso, e mesmo achando que não seria possível hipnotizá-lo por conta de estarem sob o controle de Muzan, Ben consegue tal feito por Muzan ainda estar fraco e em seu casulo graças ao veneno de Tamayo. Agora, os caçadores ganharam mais um poderoso aliado, pelo menos por enquanto. Eles se dirigem a Muzan, porém, meus amigos, eles se deparam com a sala onde Shinobu, Rengoku, Tomioka e Tanjiro estavam enfrentando Douma, o Lua Superior 2, que usava de todo o seu poder contra os caçadores, e sem poder ativar a sua marca, eles passariam grandes dificuldades na mão de Douma. Justamente no momento em que a estátua budista de gelo de Douma iria esmagar Rengoku, Kokushibo se intromete na luta e corta a estátua por completo, tudo por ordem de Ben. Kokushibo rapidamente subjuga Douma, sendo derrotado pelo Oni de rank superior 1. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Ben infelizmente se destransforma e Kokushibo fica furioso, partindo contra os caçadores, que agora todos reunidos protegem Ben contra o Oni, apesar dos insanos ataques de Kokushibo. Então Ben se transforma no Espantoide, e esse alien é capaz de impor medo em qualquer um que olhe para sua face. Kokushibo olhando diretamente para Ben, ele tem tanto medo que acaba tirando a sua própria vida. Por fim, os caçadores correm em direção a Muzan, que é forçado a sair de seu casulo mais cedo. Uma épica batalha acontece, com os caçadores dando tudo de si, e graças ao Ben, todos os caçadores estão vivos. Porém, Muzan não permitiria que isso permanecesse assim, então ele atacaria com tudo, e apesar dos esforços dos caçadores, eles ainda não seriam capazes de superar Muzan. Ben se transforma no Astrodáctilo. Suas habilidades de voo e seus chicotes de energia são úteis para cortar os tentáculos de Muzan e desviar dos mesmos, abrindo espaço para os caçadores. Porém, de nada adianta, a regeneração de Muzan é muito absurda. Ele se regenera em um piscar de olhos contra todos os ataques. Somente algo que o desintegrasse seria capaz de derrotá-lo. Ben, querendo pôr um fim na batalha o quanto antes, se transforma no Atômico, um alien que tem a força nuclear em seu corpo, podendo criar literalmente um sol em suas mãos. No entanto, Ben sabe o poder deste alien, então ele pede para os caçadores se afastarem. E ao fazerem o que Ben pede, ele consegue derreter os tentáculos de Muzan com uma poderosa bola de energia nuclear. Mesmo Muzan se afastando, Ben pode mandar poderosas rajadas que ferem o Oni gravemente. Voando para próximo de Muzan, Ben utiliza de seu ataque mais poderoso, Vitória Nuclear, desintegrando Muzan completamente, vencendo assim o Rei dos Onis, Kibutsuji Muzan, sem nenhuma perda. Doutor Paradoxo coincidentemente aparece para buscar Ben e trazê-lo de volta para casa. Mais uma vez, Ben se mostrou um herói, salvando todos das mãos do terrível Rei dos Onis. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele mega like aí embaixo e se inscreve no canal. Eu separei esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita e passa lá para assistir. Eu te vejo lá, Otaku!